Estamos no ar? Sim? Isso, começando. Boa tarde, gente. Olha, nunca vi tanta pessoa linda numa tela só, olha que beleza. Dando continuidade aí ao nosso primeiro MostraCon, né, onde a gente teve a live com a professora Luciana, com a professora Cida e a Noeli, que também agora já é do programa Mulheres em Movimento. Então, hoje a gente retoma aí com um tema super importante, uma reflexão sobre masculinidade tóxica e relações de gênero, né? Um tema que aí a gente tem ouvido falar bastante nesses últimos tempos, e acho que vai servir para a gente pensar um pouquinho nessas relações de gênero que estão se estabelecendo e como isso vem se dando, né, em toda essa rede e essa complexidade que esse tema envolve. E a ideia é a gente poder refletir, poder entender, para a gente poder transformar um pouco essas relações, né, de maneira que isso fique, essas relações sejam um pouco mais horizontais e que a gente tenha um pouco mais de justiça aí e também de relações mais igualitárias, né? E menos violentas. Enfim, né? Que a gente sofra menos nessa vida, né, gente? Porque a gente já sofre demais. Né? Então, para hoje, a gente vai contar aí com a presença do nosso lindo professor Adilson e o nosso convidado, o Filipe Almeida. Então, nós três vamos aí dividir esse tempo, né? E aí, no final, é interessante que vocês coloquem perguntas, façam aí comentários, podem fazer durante a live também toda, mas as perguntas, para a gente conseguir fazer no final, e façam perguntas mesmo, é importante. Acho que é um tema que vai trazer, não é um tema leve, não é um tema fácil, mas acho que ele traz bastante reflexões aí, tá? Então, eu vou apresentar brevemente o Filipe. O Filipe é educador em Direitos Humanos, graduando em Direito, coordenador do Trilhando Direitos e consultor do Centro Dandara de Promotoras Legais e Instituto Lélia Gonçalves. Filipe, desde já a gente agradece a sua presença, é muito importante, né, assim, a sua fala e o que você vem trazer. Então, desde já, muito obrigada e fica à vontade que essa mulherada que está aqui te assistindo são pessoas maravilhosas aí e vão te adorar, já tenho certeza disso, tá? Então, só lembrando que você tem um tempo aproximado aí de 20 minutos, tá bom? Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Obrigado a toda a equipe pelo convite. E né, eu costumo sempre agradecer o fato de abrir espaços para que a gente possa falar sobre questões de gênero, de sexualidade, de direitos humanos como um todo. Ainda mais na data de hoje, que hoje é um dia, acho que muito importante, né? Dia 10 de dezembro, o dia em que se comemora, né, que se mobiliza pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Lá em 1948, né, é uma alusão à data da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí, né, mais de 8 décadas depois, a gente ainda precisa vir reafirmar esses direitos, né? Então, eu acho extremamente importante que um debate como esse, né, uma live como essa, uma conversa como essa, aconteça na data de hoje, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns para a equipe. E como meu tempo é curto, né, não posso ficar aqui, né, me alongando muito. Bom, como já apresentado, eu sou Filipe, né, trabalho há aproximadamente 15 anos como educador em direitos humanos, né, já tive aí a oportunidade, a experiência de trabalhar em diversas organizações de direitos humanos, né, aqui do Brasil e algumas da América Latina. E o foco do meu trabalho, né, sempre foi a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, né, que é um tema extremamente importante e essencial para a gente conseguir entender e avançar nessa discussão que, né, de forma simplificada, muitas vezes a gente coloca simplesmente como, né, discussão da sexualidade, da diversidade sexual. E, na verdade, a gente vai ver que é muito mais que isso, né? E pensando no tema de hoje, né, quando a gente fala de masculinidade tóxica e relação de gênero,
A gente precisa só voltar um pouquinho e talvez revisitar algumas ideias, que para algumas pessoas isso já pode estar muito bem internalizado, né? Mas para outras pessoas pode ser o primeiro contato com o tema ou ainda não entendeu. Então é sempre bom a gente revisitar um pouco essas ideias, né? Então, para a gente falar de masculinidade tóxica, né, ou falar de masculinidade, falar de gênero, a gente precisa voltar lá atrás e entender um conceito muito simples, mas que tem uma importância muito significativa na nossa sociedade, tá? Que é quando a gente fala em sermos uma sociedade binária, né, em binarismo. Então, muito tempo, em muitos lugares a gente fala, porque o binarismo de gênero, e nem todo mundo consegue compreender essa ideia. O que significa falar em binarismo de gênero? A nossa sociedade, ela é uma sociedade que interpreta as questões naturais e atribui um significado social para ela. O que isso quer dizer? Que desde o momento que a gente nasce, a gente olha para um contexto natural, biológico, né, do nosso corpo, e ao longo da vida a gente vai transformando isso em características sociais, como se algo que fosse biológico também fizesse parte da sociedade, sem perceber que a gente precisa muitas vezes separar isso, separar o que é natural, aquilo que a natureza nos proporciona, né, o que faz parte do nosso corpo, do nosso desenvolvimento biológico, por exemplo, daquilo que é social, né? No geral, todas as regras, os comportamentos, eles estão nesse outro campo. E a gente precisa saber fazer essa divisão para justamente entender o que a gente fala de binarismo. Por que é importante pensar nisso? Ao longo da história, a nossa sociedade, ela interpretou o nosso corpo. Então, por uma pessoa nascer com um pênis, né, ela foi chamada de homem ou de indivíduo do sexo masculino. Por nascer com uma vulva, né, com uma vagina, ela foi chamada de indivíduo, né, feminino, né, ou de mulher. Tá? Isso é uma interpretação. Vamos imaginar que a nossa sociedade podia ter dado qualquer outro nome. Ao invés de homem e mulher, podia ter chamado, sei lá, de pera e banana, podia ter chamado de, né, sol e lua. Mas não, a gente interpretou essa característica biológica e chamou de homem e de mulher. Com o passar da sociedade, né, dos anos, dos séculos, a sociedade foi evoluindo e foi criando regras a partir desse corpo biológico, a partir da forma como a gente nasceu. E nós, quando nascemos, né, com as nossas diferenças de idade, cada um de nós já recebeu uma série, é como se tivessem dado uma cartinha para a gente, quando a gente nasceu, dizendo, olha, você se chama Joana, a Joana tem que fazer isso, fazer aquilo, agir dessa forma, usar determinado tipo de roupa e ocupar um determinado espaço social. Você nasceu João, o João tem que usar tal roupa, vai ter que escolher entre tais profissões, espera-se que o João seja isso, isso, aquilo. Isso tudo, antes da gente nascer, já estava, de certa forma, pré-estabelecido. Então, quando a gente fala de binarismo, a gente está falando que essa mesma sociedade que interpreta esse corpo escolheu um determinado, baseado, né, não foi do nada, baseado numa característica da reprodução, por entender que há um corpo, né, que gesta biologicamente uma gravidez, e há outro corpo, né, que anos e anos mais tarde foi se descobrir que também tem papel nessa reprodução, mas um papel diferente. A partir dessa separação, vamos dizer, dessa diferença entre a reprodução, essa sociedade foi criando regras que extrapolaram a ideia da reprodução e foi criando aquilo que a gente conhece como isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Meio que de forma natural, é como se dissesse que pelo fato de você ter nascido biologicamente uma mulher, você, além de biologicamente amamentar e gestar uma criança, também é sua obrigação cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? A gente costuma dizer que a mulher é educada toda na perspectiva do Inha. Então ela tem que ser a princesinha, bonitinha, delicadinha, meiguinha. Em compensação, os homens, por biologicamente não poderem gestar uma criança, a eles foi atribuído, por exemplo, o papel da caça, o papel de prover naquela casa, e da mesma forma que as mulheres são educadas para serem asinhas, os homens são educados para serem usãos, o fortão, o bonitão, o garanhão, né, o machão, aquele que não leva desaforo para casa. Ou seja, ao longo da nossa história, a partir de uma característica
biológica, muito importante, né? Mas uma única característica, a sociedade foi criando uma série de regras. E aí hoje é isso que a gente chama de sociedade binária, né? Baseada em dois sexos. Aí você me pergunta, o problema é ser uma sociedade binária? Não, mas a gente vai ver no finalzinho da minha fala qual é a consequência disso, tá? Vou só voltar mais um pouquinho. A partir do momento que se estabeleceu que haviam, entre aspas, dois tipos de indivíduos numa sociedade, ou você é homem ou você é mulher, as pessoas começaram a se reconhecer dentro desses papéis. Então, as pessoas que nasciam biologicamente do sexo feminino começaram a entender que a elas cabiam esse papel da feminilidade e aos homens, né, aos indivíduos que nasciam do sexo masculino, cabia esse papel da masculinidade. E isso, né, num determinado momento da nossa história, onde a gente não tinha exatamente a definição, a separação entre o que era o Estado e o que eram as religiões, alguns valores religiosos acabaram reforçando ainda mais essa distinção entre o homem e a mulher. E essa distinção, que a princípio seria natural, ela começou a gerar desigualdades. Por quê? Porque o binarismo começou a dizer para essas pessoas que não havia outra forma de se expressar, outras formas de ser, que não a estabelecida socialmente. Então, ou você é homem e corresponde a isso que a gente entende como papel de homem, ou você é uma mulher e corresponde a isso que a gente entende como papel de uma mulher. Só que a sociedade evolui, né? O tempo passa, todas as ciências começaram a evoluir e principalmente essa separação entre o que é o Estado e o que é a religião começou a tomar mais forma. Isso não significa que a sexualidade humana ela só surgiu nesse momento, mas a partir do momento que as pessoas começaram a ter mais conhecimento, mais domínio sobre entender a condição humana, entender a medicina, a psicologia, as ciências sociais e todas as outras ciências, começou a ficar mais fácil de se falar sobre isso na nossa sociedade, né? Porque até então tudo era baseado, né? Como exemplo, mas um homem com homem não se reproduz, mulher com mulher não se reproduz. E a gente deixava, por exemplo, de fora uma questão que é: será que a sexualidade ela precisa necessariamente se pautar na reprodução? Será que as pessoas elas se relacionam simplesmente para reproduzir? Porque até então as religiões diziam que sim, que era isso. E as pessoas começaram a buscar e a refletir mais sobre a liberdade sexual delas. Então eu quero ter o direito de me relacionar com meu parceiro ou com a minha parceira, né? Independente disso, dessa questão de me reproduzir ou não. Isso foi evoluindo, né? E muito recentemente, não que isso seja uma criação nova, mas muito recentemente, só no século passado, a gente começou a trabalhar a sexualidade, a falar da sexualidade com outros termos. Aí não se falava mais só em sexo biológico. Surgiu uma outra palavra chamada gênero, né? E mais para frente uma outra palavra ainda chamada identidade de gênero. O que isso significa, né? De forma bem rápida, porque eu acho que vocês já também ouviram falar isso em algum outro momento. Quando eu falo de sexo, sexo biológico, eu estou me referindo às características físicas de um corpo, né? E aí, então, eu estou falando, sim, dos órgãos genitais, mas eu também estou falando de hormônios, eu estou falando de toda a questão dos cromossomos, enfim, tudo aquilo que diferencia um indivíduo, né? E na espécie humana, a gente tem uma diferenciação aí, um marcador biológico entre o sexo masculino e o sexo feminino, né? E a gente também tem aqueles indivíduos, né, que não vão expressar exatamente um desses dois sexos, ou eles vão ter, né, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, eles vão ter órgãos sexuais de ambos os sexos, né? São os indivíduos chamados intersexos, tá? Mas isso não é para complicar, porque eu sei que isso é assunto para um outro momento. É só para a gente poder entender. Isso a gente está falando de sexo. O gênero, ele é justamente o papel social que se atribui a esse homem e a essa mulher, ou seja, a esse corpo biológico, baseado nesses papéis tradicionais. Então, voltando lá, biologicamente, o corpo feminino é quem pode engravidar, é quem pode amamentar biologicamente, quem pode dar à luz a uma criança. Só que a interpretação de que cabe à mulher
cuidar dos filhos, limpar a casa, a educação das crianças e tudo mais, isso é uma regra social, isso faz parte do gênero. Da mesma forma que um outro exemplo do gênero seria a questão da roupa. Aonde no nosso corpo está dizendo que um homem não pode usar vestido, que um homem não pode passar batom, usar salto alto? Isso é uma regra cultural, não é uma regra biológica, né? A gente sempre brinca, se o homem passar um batom na boca, a boca dele não vai corroer, não vai cair, né? Não vai acontecer nada, não vai ter uma mutação genética e ele vai virar um X-Men, tá? Então a gente precisa entender que o gênero, ele acompanha, sim, essas condições biológicas, ela é uma interpretação desse corpo biológico, tá? E tradicionalmente é uma interpretação do corpo masculino e do corpo feminino. E por isso que quando a gente se depara com um indivíduo, com uma pessoa que rompe essa barreira, né? Então, por exemplo, um homem de salto alto, uma mulher que usa roupas que seriam feitas para o homem, ou uma mulher ocupando, por exemplo, profissões que historicamente seriam de homens, como, por exemplo, na construção civil, ou né, aquelas famílias onde a mulher é quem trabalha fora e os homens cuidam da casa e dos filhos, isso ainda nos gera um espanto, né? Porque não faz parte dessa lógica que a gente foi ensinada. E o último ponto disso é entender que também compondo essa nossa sexualidade, a gente tem aquilo que a gente chama de identidade de gênero. Identidade de gênero significa aquilo, o sentimento de pertencimento dessa pessoa, tanto em relação ao sexo biológico dela, a aceitação desse corpo, quanto em relação a esse papel social que a sociedade atribuiu. Então, vou me usar como exemplo. Eu sou um homem chamado cis. O que significa cis? Eu sou um homem que biologicamente, né, me identifico com o sexo que foi estabelecido quando eu nasci. Então, quando eu nasci, né, na verdade, antes de eu nascer, fizeram uma ultrassom, e na ultrassom verificaram a presença lá, ali do escroto, né, do pênis, e aí disseram para minha família que eu era homem, que eu era um indivíduo do sexo masculino. Quando eu nasci e cresci, eu de fato me identifico com essa identidade de gênero. Eu me vejo socialmente como um homem. Mas poderia ser diferente. Eu poderia ter percebido, ainda criança, ou mesmo na adolescência, né, algumas pessoas tardiamente por uma questão cultural, que não, eu não me identifico enquanto esse papel de homem na sociedade. Nesse caso, eu poderia ser aquilo que a gente identifica como um indivíduo trans, né, um indivíduo transgênero, né, um indivíduo cuja a identidade de gênero não corresponde àquela do nascimento. E vamos lembrar que no nascimento não foi eu que escolhi, né? Não foi a Celeste, não foi o Adilson, foi alguém do ambiente externo que determinou se nós éramos homens ou se nós éramos mulheres, tá bom? Então vamos pensar que a questão da identificação trans também, ela passa, muitas vezes é um processo de sofrimento, a sociedade se nega a reconhecer uma questão tão íntima, né? Aquilo que é de uma pessoa. Entendendo isso, eu falo de um último pontinho para a gente ir encerrando. Eu falei para vocês da diferença do sexo biológico, eu falei para vocês da identidade de gênero, né? E a gente precisa pensar numa outra questão. Eu estou vendo os comentários, muita gente falando, é polêmico, mas é muito interessante. A gente tem um outro. Vamos imaginar que a nossa sexualidade, a sexualidade humana, ela seja um telhado de uma casa, ou mesmo a lona de um circo. Para esse telhado se sustentar, se manter lá em cima, eu preciso de vários pilares, né? Eu preciso de várias colunas, senão esse telhado vai cair, senão esse telhado vai ficar uma coisa assim, não muito confiável. A sexualidade humana, ela também é um telhado, e ela é um telhado formado por diversas colunas. Não existe uma coluna mais importante que a outra. Todas elas vão ter a sua importância e vão corresponder a um significado da vivência dessa sexualidade. Então, o último desses pilares, e que gera muita confusão e muita discussão na cabeça das pessoas, é aquele que a gente chama de orientação sexual, que é o pilar que está relacionado a para quem a minha atração, o meu desejo afetivo sexual, né, a minha vontade de me relacionar, de beijar, de transar, de casar, para quem ela se relaciona, né? Então ela se direciona para um outro homem, ela se direciona para uma outra mulher, para uma mulher, ela se direciona para ambas as pessoas. Eu de repente não tenho essa orientação sexual, né? Ela não se manifesta. Enfim, cada isso vai trazer para essa pessoa
uma questão que a gente chama de orientação sexual, e que a gente conhece aí de forma clássica como heterossexual, se é um indivíduo, né, se você se relaciona com um indivíduo do gênero diferente do seu, homossexual, né, se é, por exemplo, um homem que, né, que gosta de outro homem, uma mulher que gosta de outra mulher, bissexual, se você não, né, se você gosta de ambos os gêneros, e uma série de outras identidades, né, na verdade, orientações não binárias, tá? Que também a gente não tem tempo de falar aqui, mas é um assunto super interessante para a gente procurar. E aí, para encerrar, eu volto na pergunta. Então, já que você falou disso tudo, já voltou lá atrás para poder falar das diferenças estabelecidas da sexualidade, o problema é o binarismo? Não. Ninguém está dizendo que há problema na nossa sociedade entre os indivíduos serem identificados como homem e como mulher, né? Dessa forma binária. O problema é quando esse binarismo ele se apresenta como a única saída, como se você não pode ser nada diferente do que esse estatuto, do que aquela cartinha que você recebeu quando você nasceu. Qual é o problema disso? Quando a gente estabelece essas regras do gênero, quando a gente estabelece essa regra do binarismo de forma extremamente violenta e única, isso gera os padrões tóxicos, isso vai gerar as violências. E a masculinidade tóxica nada mais é do que esses padrões, os padrões da masculinidade, ou seja, os papéis que foram historicamente atribuídos aos homens, se manifestando na nossa sociedade. E a gente percebeu que esses papéis, eles no geral, o papel atribuído ao homem, ele é um papel relacionado à violência, à agressão, à dominação da mulher. Ele é um papel que reforça, por exemplo, a homofobia, né? Porque se eu digo que é homem não abraça outro homem, eu também estou limitando para que as pessoas elas possam exercer, por exemplo, uma relação mínima do abraço, do carinho entre si, né? E a masculinidade tóxica, ela tem consequências, né? E o Adilson e a Celeste vão falar um pouquinho disso para gente. Elas têm consequência para todos nós. Então não é só a mulher que sofre com a masculinidade tóxica, né? Não é a masculinidade tóxica, ela não vai se desdobrar só nessas relações violentas relacionadas ao machismo, né? Ela vai ser para o homem também uma forma de violência, porque o homem ele vai ser privado do sentimento, ele vai ser privado das emoções, ele desde pequeno ele recebe aquela mensagem de que o homem não chora, de que o homem não leva desaforo para casa, né? Então, isso que a gente conhece hoje de uma forma bem moderna como masculinidade tóxica, tá? Na verdade é algo que sempre esteve presente na nossa sociedade, mas que hoje, e que bom, como sinal de avanço, a gente consegue perceber essas relações de forma tóxica. Bom, acho que era isso. Já? Cravou, tem. Nossa, cravado. Tá aberto o microfone? Tá. Cravado, Felipe, você tá mais que de parabéns. Muito bem. Na verdade, esse tema era para a gente ter trabalhado durante o ano nas nossas aulas e nas nossas atividades, né? Mas aí a forma que a gente achou foi de trazer aí para a live, porque justamente é um tema que é super importante, ele é necessário, né? Só falar de gênero não basta, só falar das relações de gênero e da violência contra a mulher não basta. A gente precisa refletir sobre essas masculinidades adoecidas, né? Que na verdade envenenam, como você disse, tanto os homens como as mulheres, né? Para poder transformar isso em algo que seja bom para todos. Bom, agora eu vou passar a palavra para o nosso professor aqui, Adilson, essa lindeza de pessoa. E aí depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, boa tarde. Gostaria de primeiro cumprimentar o Felipe, agradecer o Felipe e agradecer a participação. Em nome dele, eu quero cumprimentar todas as professoras e professores do programa Mulheres em Movimento. E, em nome da Celeste, essa outra lindeza aqui do meu lado, cumprimentar todas vocês, Mulheres em Movimento. Acho que essa mostra tem sido bastante legal, estamos no segundo dia, ainda temos mais alguns pela frente, mas temos várias questões e várias reflexões para fazermos. Bom,
Eu vou trazer algumas contribuições para essa conversa. Primeiro, eu vou retomar quando o Filipe fala da questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Acho que é importante partirmos daí. O que são direitos humanos? Então, nós podemos classificar como uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Por que eu acho que é importante partir daqui? Porque nós banalizamos socialmente essa questão dos direitos humanos. É muito frequente ouvirmos, direitos humanos é coisa para bandido, né? Então é feito porque é para bandido, para facilitar ou para dar um outro sentido a essa questão. E isso não é verdade, né? Direitos humanos, ele é de todos e todos nós temos direito. Inclusive quem cometeu crimes. Esta é a diferenciação, né? Ela não está aqui para valorizar ninguém. Mas quem cometeu um crime, ele tem a sua liberdade restrita. Ele não tem nenhum outro direito restrito. É só isso. E quando nós banalizamos a questão dos direitos humanos, nós corremos um grande risco de fragilizar outras camadas sociais. Então, a gente corre o risco de fragilizar os direitos da população preta, da comunidade LGBTQI+, dos deficientes, e acirramos, por vezes, essa relação entre homens e mulheres, nessa discussão de gênero. É preciso tomar muito cuidado com essa questão do direito. Ela é de todo o cidadão, de toda a cidadã, né? Bom, adentrando ainda um pouco na história, eu vou falar um pouco da questão social. Eu vou utilizar um estudioso, que é o Luiz Eduardo Vanderlei. Ele diz que a questão social foi nomeada explicitamente nos anos de 1830, quando se tomou consciência da existência de populações que foram, ao mesmo tempo, agentes e vítimas da Revolução Industrial. Bom, por que eu estou partindo disso? Porque nós já temos uma diferenciação de classes que ela já está posta. Então, o que acontece? Nós podemos traduzir isso? Nós temos uma população que é abastada economicamente, que é denominada rica, e temos uma população com menos recursos econômicos, que é chamada de classe pobre. Esta luta e essa questão ela já está posta há muito tempo, né? Quem trabalha, quem detém o poder. E isso é muito fácil de nós verificarmos. Eu vou pegar o exemplo de novo de um adolescente que comete um ato infracional. Quando nós estamos assistindo um jornal, quando este adolescente ele vem de uma classe social rica, ele é tratado por adolescente. Então, o adolescente tal cometeu o ato infracional. Quando ele é de uma classe pobre, ele é chamado de menor. Então, menor cometeu tal questão. Então, essas diferenciações elas já estão postas e nós convivemos com isso. Nós não precisamos de outras, né? E daí nós precisamos tomar cuidado para isso, porque senão nós aumentamos ainda mais essas diferenciações. E aí, adentrando nessa questão, uma diferenciação que está posta para nós hoje é a questão entre o gênero, né? E a temática aqui que nós pretendemos ampliar um pouco com vocês. Nós podemos dizer que na história existem diferenças entre homens e mulheres, né? Numa lógica onde o homem é superior em relação às mulheres. E por ser superior, ele dita ou organiza as normas de funcionamento de uma sociedade. Para exemplificar, nós tivemos a nossa história recente brasileira, em 1932, foi o ano onde as mulheres iniciaram seu direito ao voto, porque até então essas mulheres eram consideradas incapazes de atuar no meio político, né? Esta é a lógica do patriarcado, ou seja, a lógica onde o homem organiza, o homem detém as estratégias e a mulher ela tem uma participação não no mesmo pé de igualdade, mas de submissão às questões que estão delegadas a ela ou que são postas a ela. E aí não é diminuir a questão da mulher, como o Filipe colocou, das outras questões que ela faz, por exemplo, na questão da maternidade, né? Ela pode e deve fazer isso de forma compartilhada com o homem, né? E fazer isso não significa se colocar em uma situação inferior,
né? É buscar esta questão horizontal e igualitária, como a Celeste colocou no início da fala dela. Só mais uns exemplos. Aristóteles, o filósofo grego, ele retratou mulheres como moralmente, intelectualmente e fisicamente inferiores aos homens. Eram vistas como a propriedade dos homens. Afirmava que o papel das mulheres na sociedade era reproduzir e servir aos homens em casa. Este é um recorte. Outro, a Inquisição, todo mundo já ouviu falar, ou o Tribunal do Santo Ofício, né? Ela atuou para punir hereges, ou seja, pessoas que estavam, de alguma forma, contrariando as normatizações postas pela Igreja Católica na época, que, basicamente, organizada por homens, né? Os papas, os padres, a mulher, ela tem um papel inferior nessa questão, nessa relação. A imensa maioria das mulheres que foram queimadas nas fogueiras, elas poderiam ser consideradas atualmente como parteiras, como benzedeiras, ou seja, mulheres que de alguma forma disputaram o poder da cura, do cuidado do corpo, de trazer questões mais, de tirar sofrimento das pessoas. Mas isso era uma função para os homens. Os homens tinham direito ao estudo, as mulheres não. E por isso foram consideradas bruxas muitas mulheres nessa situação. Bom, essas questões, eu estou falando isso porque nós perpetuamos esta lógica, né? Como bem o Filipe trouxe, a Cel vai aprofundar, nós acabamos perpetuando uma lógica do que é ser homem e do que é ser mulher. E do que é o ser homem? O homem não chora, o homem não pode usar rosa, só o homem gosta de sexo, brincar de boneca é coisa de menina, homem não faz serviço doméstico, isso é coisa de mulher. Todo homem gosta de futebol e cerveja, macho de verdade não vai ao médico, né? E daí nós trazemos alguns comentários. Aquela mulher foi estuprada, mas olha o shortinho que ela estava usando também, estava pedindo, né? Como se isso fosse uma determinação e uma questão imposta ao homem, né? O uso de ter o poder de invadir o corpo da mulher, o corpo do outro, né? E, por fim, a questão, que também é bem colocada, que segura sua cabra, que meu bode está solto, né? Então, o homem, ele pode, a mulher não, né? Então, discutir a masculinidade tóxica, partindo dessas questões que nós produzimos, nós, homens, temos que ter a coerência de repensar essa nossa prática, e as mulheres também, no sentido de a gente buscar, junto com os homens, um outro processo formativo para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, enfim, para essa população que está vindo pela frente, né? Isso é uma questão importante e que ela precisa contribuir com esse novo processo formativo de tirar essa carga, esse peso emocional que é colocado para os homens. Que este peso, de certa forma, ele vai trazer consequências gravíssimas, porque ele pode acirrar e muito a questão da violência contra as mulheres, né, e seus corpos, a violência física, a violência psicológica e o feminicídio, onde mulheres estão sendo mortas a cada dia no Brasil. É isso, gente. Obrigado. E além do que hoje a gente tem como dado que os homens cometem mais suicídios, né? E os homens morrem mais também. E quem é que mata esses homens? Não são as mulheres, são outros homens, né? Os índices de violência em relação a homens que matam homens e homens que matam mulheres é altíssimo. E mulheres que matam mulheres é baixíssimo, mulheres que matam homem também é baixíssimo. Então, para a gente estar atento, porque isso tem toda a relação aí com o que são essas masculinidades adoecidas, né? E agora a gente vai falar, eduquem os seus bodes, porque as cabras estão mais ligeiras aí, as cabras agora não vão aceitar mais qualquer coisa, não. Eu vou trazer agora um tema que ele é bem difícil, assim, ele é bem complexo, que é sobre a cultura do estupro, né? Que tem toda essa relação aí com essas masculinidades cheias de toxicidades, né? Essas masculinidades adoecidas, né? Então, quando a gente fala de cultura de estupro, só bem rapidamente, a gente lembrar que cultura
cultura, ela tem coisas que são muito boas, são muito positivas, né? E ela, muitas vezes, dá a identidade de um povo, né? Tem as suas características que a gente se identifica. O povo brasileiro adora samba, é uma coisa da nossa terra, mas nem todo brasileiro sabe sambar, né? E às vezes a gente chega e aí, mas se é brasileiro e não sabe sambar? Não, não é bem assim. Então, como até o Felipe estava falando, a cultura também parece uma cartinha, né? Uma caixinha que a gente, quando a gente nasce, ela já está ali. Mas, na verdade, isso são construções, né? Então, a cultura, ela está muito enraizada nos nossos costumes, nas nossas tradições, nas nossas crenças, que parece que é algo, assim, natural, que está em nós. Mas isso não é uma verdade. Isso foi um processo que foi sendo construído, de acordo com alguns interesses, de acordo com o momento histórico, de acordo com o local. Então, a cultura do Brasil é diferente da cultura, por exemplo, do Japão, né? Claro que hoje algumas coisas estão um pouco mais semelhantes por conta da globalização, mas existem traços de culturas que são diferentes de acordo com o local e de acordo com o momento histórico também, né? Uma cultura que existia 200 anos atrás, hoje ela já está um pouco diferente. E por que é importante usar esse termo cultura do estupro, né? Porque quando a gente fala cultura, que é algo que é construído, a gente também vai poder falar numa desconstrução. E essa é um pouco a ideia da gente refletir para a gente começar a desconstruir o que é essa cultura do estupro. Então, esse termo ele surge na segunda onda do feminino, década de 70, década de 80, quando as mulheres vão começar a discutir a liberdade sexual, vão começar a discutir essa questão da violência de gênero, né? E aí elas vão trazer esse termo. Então, esse termo é importante porque é isso. Algo que está tão comum, tão banalizado entre a gente, e até justificado como sendo natural, não é assim, gente. Cultura de estupro é algo que é construído. E é construído com base nos interesses de quem está no poder. Quem está no poder, pensando numa sociedade patriarcal, aí são os homens, né? Então, esse interesse dos homens de manter as coisas como estão, né, faz com que uma série de instituições que são esses pilares que sustentam, inclusive, o capitalismo, vão manter as coisas do jeito como estão. E nisso a gente tem o que é essa cultura do estupro, né? Só para citar aqui, nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, em 2014, ele ainda era deputado federal, ele fez uma fala muito violenta, uma fala muito terrível, quando ele fala que a deputada Maria do Rosário não merecia nem ser estuprada, porque ela era muito feia e não fazia o gênero dele. Então, olha o absurdo disso. Ah, você aí é muito feia, você aí é muito chata, não merece nem ser estuprada. Como se o estupro fosse um favor. Isso é a banalização do estupro. Algo corriqueiro, algo que muita gente aceita como normal, né? E disso a gente vai tendo outros desdobramentos. Que é esse mecanismo. Como é que se dá essa cultura do estupro? Né? Ela tem um mecanismo, ela tem uma forma de funcionar. E essa forma, essa cultura, ela vai se manifestar de uma forma muito perversa, né? Das mais sutis até as mais chocantes, porque quando a gente fala de cultura do estupro, a gente pensa que é só o estupro. Não, o estupro é a ponta do iceberg. O que está tudo para baixo são essas coisas mais sutis, mais complexas, que muitas vezes a gente nem percebe que são partes aí de uma cultura do estupro. Então, é o fio-fio na rua, cantada, é a encoxada dentro do ônibus, né? É aquela passada de mão que você leva, né, e não sabe nem de onde veio. É aquele abraço do colega de trabalho que gruda o seu corpo, assim, o seu, cheira seu pescoço e você fica completamente constrangida, né? É o assédio do chefe. Essas coisas fazem parte também da cultura do estupro e elas muitas vezes passam despercebidas. Então, para a gente estar muito atento. E ela é perversa porque, por um lado, ela silencia a pessoa que sofre. Então, a pessoa tem medo de denunciar, tem medo de pela denúncia, todo o constrangimento que ela vai passar. Ela vai ser questionada, ela vai passar por ela vai chegar lá na delegacia e vai falar, olha, fui estuprada.
Aí vão falar assim para ela, diferente se você falar que você teve o seu celular roubado, né? Você chega na delegacia e fala, olha, roubaram meu celular. Eles vão perguntar, provavelmente, o modelo, a cor onde você estava, né? O horário e tudo. Aí você chega lá, eles não vão te perguntar quando roubam um celular, por exemplo, que roupa que você estava usando quando o seu celular foi roubado? Ah, mas você roubou mesmo ou você deu esse celular? Será que você não deu? Você estava bêbada, de repente você esqueceu, você se confundiu. Olha quantas ligações você fez com esse celular. Para quantas pessoas você ligou com esse celular? Será que você não, na verdade, não... Então, assim, os questionamentos e esses silenciamentos já começam aí, quando a mulher vai na delegacia falar, ou mesmo às vezes com as pessoas da família, né? Ela vai tentar contar o que aconteceu e as pessoas já vão questionar ela. Então, ele é perverso por isso, porque ele silencia, ele relativiza e coloca muitas vezes a vítima como culpada, né? Então, como se ela fosse a criminosa. E se você está culpando a mulher, está dizendo que, olha, os teus atos levaram a isso, você está absolvendo o homem. E isso é muito grave, tá? E aí, se por um lado a gente tem um homem com essa ação, que é incentivado pelas suas masculinidades, né, a estar no comando, a achar que o prazer dele é maior que o prazer da mulher, a dizer, agora você é minha, eu faço com você o que você quiser, né? Então, essa atitude vai acabar justificando, né, a mulher como uma causadora. Então, o comportamento da mulher, as roupas que ela usa, o aspecto físico da mulher acabam sendo justificativas. Mas, gente, isso é uma mentira. Isso é engodo. A gente não pode acreditar nisso. Isso é desculpa. Tá? O homem estupra esse ato de violência e tem que assumir isso. Esse comportamento dessas masculinidades que estão adoecidas. Né? E não jogar a responsabilidade na vítima. Né? Eu posso estar nua à meia-noite numa rua escura e ninguém tem o direito de me estuprar por isso, né? Mas como eu sou considerada uma pessoa que não é uma pessoa, na verdade, é um objeto sexual, então podem se fazer comigo o que quiserem, quando quiserem. Então, a objetificação sexual da mulher é onde a cultura de estupro se baseia. Ela se afirma aí, né? Então, a mulher é vista como esse objeto sexual e, por isso, o homem pode fazer o que quiser com ela, né? Então, e aí só um adendo que, pensando nessa condição de objetificação do corpo da mulher, a condição da mulher negra, ela é muito pior. Então, se a mulher ela já é objetificada, a mulher negra é ultra objetificada, né? Isso tem todo um processo histórico também, com a escravização dos povos africanos, das nações africanas. A condição da mulher negra aqui no Brasil foi terrível, inclusive as mulheres eram estupradas no processo de miscigenação aqui no Brasil, e na tentativa de embranquecer a raça, né? Então, assim, a condição da mulher negra é muito pior. A mulher negra ela é vista muito mais sexualizada do que uma mulher branca, por exemplo. Né? Então, e aí, assim, entendendo que isso também, o racismo também faz parte de uma estrutura que sustenta o capitalismo, assim como o machismo e assim como a divisão de classes, são coisas que vão sustentando o status quo, para que as coisas continuem assim. Isso é importante. Enquanto a gente não acabar com o machismo, enquanto a gente não acabar com o racismo, a gente vai continuar tendo uma sociedade que vai sustentar o capitalismo, porque o capitalismo ele tira lucro do machismo, ele tira lucro do racismo, né? E aí, assim, uma coisa que também é interessante a gente ter em mente são as coisas que vão perpetuando, vão normalizando e vão reforçando essa caixinha, ou a cartinha que o Felipe disse, assim, que são os recursos midiáticos, né? É a novela que a gente assiste, é o filme, é a propaganda de carro, propaganda de cerveja, que vão sempre reafirmando essa objetificação do corpo da mulher, né? E entendendo essa mulher como um produto disponível para ser usado
e, enfim, descartado, né? Então, a gente tem que também começar a pensar em o que são esses recursos midiáticos, né? Então, começar a agir e pensar nesse sentido de começar a brecar mesmo. Então, toda vez que a gente vê, e o movimento feminista tem feito um pouco isso, que é começar a interferir e questionar mesmo quando essas coisas são muito violentas, né? E aí, assim, para a gente citar, por exemplo, alguns casos aí que apareceram recentemente, com o caso do Robinho, né, que saiu muito na mídia. Então, o Robinho foi acusado de um estupro coletivo na Itália, e mesmo assim, ele foi condenado, e mesmo assim o Santos contratou o Robinho, né? E aí, depois de muita movimentação, por pressão dos patrocinadores, o Santos resolveu reincidir o contrato. Mas isso é importante, porque ele reincidiu quando a coisa doeu no bolso do Santos, porque antes disso já tinha uma série de pessoas levantando aí essa coisa como algo inaceitável. Mas o Santos só se posicionou quando houve aí a retirada a suposta retirada dos patrocinadores, né? Então ele se retirou. Então, e assim, eu não sei se vocês acompanharam e viram, mas assim, áudios terríveis das coisas que ele falou, assim, umas coisas muito nojentas, né? Ah, mas a mulher estava bêbada. Ah, mas eu não transei com ela, só coloquei meu pênis na boca dela. Então, isso não é estupro, né? Então, isso é estupro, gente. Tem que reconhecer e dar o nome às coisas, né? Outro caso que a gente viu também foi o da Mariana Ferrer, onde não bastasse a dor de ser estuprada, ela ainda teve que lidar com a humilhação da opinião, né, moralizante aí da defesa do André Camargo, que colocava ela como uma pessoa que merecia o estupro, né? Então, falando que ela fazia posições ginecológicas, que ela tirava foto com o dedinho na boca. Então, assim, mais uma vez, justificando na vítima a causa do estupro, né? Que, enfim, está muito questionado aí e que a gente tem que estar sempre atento a isso. Outro caso recente, da Dani Calabresa, que estourou aí semana passada. Ela tinha feito a denúncia já no final do ano passado, e mais agora que a Globo se posicionou em relação a isso, né? O chefe dela, o Márcio Smelling, que era diretor lá da Globo na parte de comédia, não sei como fala isso, e ele vai culpar pelos assédios. Algumas vezes ele mostrou o pênis para ela, ele deu uma lambida no rosto dela, ele ficava se encoxando, e ele justificou isso dizendo, mas claro, você está muito gostosa. Então, assim, vão usando de justificativas, mais uma vez, jogando a culpa na mulher, né? E ele, inclusive, teve uma carta de apoio dos colegas dele da Globo, assim como o Robinho também. No começo, quando surgiu os boatos, antes do Santos se posicionar, tinham colegas de futebol dele que também se colocaram a favor do Robinho. Comentaristas esportivos também se colocaram na defensiva do Robinho. Então, isso é tudo muito interessante, porque isso está relacionado com essas estruturas de poder, né? Então, assim, o Robinho, o chefe da Dani Calabresa, que é o Márcio Smelling, esse André Camargo, que foi o estuprador da Mariana Ferrer, eles têm poder, né? Um é dinheiro, o outro é prestígio, o outro é aquele poder direto de ser o chefe, então de poder controlar, assim, o trabalho da vítima, de poder fazer uma série de assédios com ela. Então, assim, nesses três casos, a gente tem, assim, essa relação de como o poder ele também vai interferir nisso, de jogar para a vítima a culpa e de falar, olha, eu tenho poder, eu posso fazer o que eu quiser, eu mando, eu desmando, e você aceita. Se você não aceita, você cai fora, que foi no caso da Dani Calabresa. Ainda bem que ela se manifestou e conseguiu aí reverter esse jogo, né? E agora
mais 5 ou 6 pessoas que também aí colocaram a denúncia em cima dele, né? Mostrando que não era só um, o cara é um assediador compulsivo, digamos assim, né? Bom, acho que o meu tempo já está mais que estourado, desculpa aí. Eu vou pedir para colocar um vídeo rapidinho e a gente comenta rapidamente depois sobre ele, tá certo? Certo. O vídeo ele está traduzido, mas acho que dá para entender assim, curtinho e muito simples, muito ilustrativo. On regarde un film. Ah non, pas celui-là. Oh, j'ai envie de vomir. Vomir. Monica Bellucci. C'est difficile à satisfaire. Ça va, je rigole. Qui te cachera les yeux. Gente, probleminhas técnicos aqui, um pouquinho de paciência. Não vai rolar? Tá, então tá bom. Então, gente, o vídeo teve um problema técnico, aí depois a gente compartilha nos grupos para que vocês assistam. Mas ele é um vídeo que rapidamente vai colocar a situação de um casal que, então, a mulher tá cansada, ele vem tentar beijar, na verdade, eles vão assistir um filme. E aí ele tenta, que ele tá querendo fazer sexo ali com ela, e aí ela fala, não, agora eu não tô cansada, né, vamos ver o filme. E aí ele insiste e faz o sexo com ela, e termina o vídeo e ela paralisada. Né? E aí é um tema, só para a gente encerrar, um tema que é bastante complexo, que é o estupro dentro das relações afetivas, né? Geralmente dentro das relações heteroafetivas. De que mas é muito presente, mas a gente não se dá conta disso, né? Nem o homem entende como um estupro, e muitas vezes nem a mulher se dá conta de que aquilo é uma violência. Mas, no entanto, a mulher, ela sente, né? Então, para a mulher fica o silêncio, fica o mal-estar, fica a angústia de estar fazendo algo que ela não quer, de não estar sendo respeitada, né, a sua vontade, e de se submeter a uma relação sexual indesejada, né? E por que ela faz isso? Porque ela aprendeu, né, que se ela reclamar, que se ela não comparecer sexualmente, o marido, o namorado, vai fazer o quê? Vai procurar outra, vai trair, né? Ou, enfim, às vezes vai ser violento com ela também. Então, por isso que ela é muito complexa, porque ela passa por essas sutilezas também. Mas é um estupro isso, né? E isso também vai trazendo uma série de transtornos aí para a mulher, que ela vai se sentindo calada, ela vai se sentindo violentada e... Peraí que eu me perdi aqui, gente. E aí, assim, como a mulher ela é uma propriedade dele, ela tem esse dever de estar sempre disponível e de servi-lo. Então, a mulher, quando ela diz não, muitas vezes ela sofre o abuso ou ela é pressionada, ela é coagida a dizer sim. Né? E esse sim aí vai se dar dessas formas, às vezes de uma forma que ela não quer, mas que ela vai aceitar porque ela aprendeu que tem que ser assim. Né? E isso vai ferindo a liberdade sexual da mulher, que se posicionou aí com um não. E esse não muitas vezes é entendido pelo homem como se fosse um joguinho de sedução. E na verdade não, a mulher já quando ela diz não, é não.
Então, essa questão do consenso, ela é muito importante nas relações, né? Novamente, eu posso estar pelada à noite numa rua deserta e se eu disser não, é não. Eu posso estar num motel com o meu namorado, inclusive, e chegar lá na hora e falar assim, não, hoje não. E isso tem que ser respeitado, esse consenso ele tem que existir, né? Não dá pra gente falar assim, mas estava bêbada. Então, bêbado não tem como, se a pessoa está bêbada, ela não tem como ter consenso. Se a pessoa está adormecida, perdeu a consciência, essa pessoa não tem como ter um consenso, né? A gente tem que entender as coisas um pouco por aí. E aí eu vi uma expressão que eu achei fantástica, que era... eu vou ter que falar palavrão agora, gente, vocês me desculpem. Mas para o homem entender um consenso é muito fácil. Tá numa relação sexual lá com ele, e durante a relação você pega o seu, vou falar em termos anatômicos, tá? Você pega o seu dedo e introduz no ânus do homem, sem o consentimento dele. Na hora ele vai parar a relação e vai falar, que isso? Porque isso é consenso. Então, por que o nosso não é respeitado e o não deles tem que ser respeitado, né? Então, assim, porque existe uma relação de poder muito desigual aí. Existem masculinidades muito adoecidas em todo esse processo. Então, assim, já fechando, a gente precisa muito falar dessas coisas. A gente precisa de políticas públicas que desconstruam esse machismo, essas masculinidades adoecidas, essa objetificação da mulher. Inclusive, nessas masculinidades, o que a gente tem como hegemônico, que é a masculinidade do homem branco e heterossexual, não é algo que é universal para todos, não é. Né? Dentro dessas masculinidades, nós temos homens negros que são também extremamente sexualizados, né? Nós temos homens gays, enfim, nós temos uma série de matizes e de possibilidades de masculinidades, né? Então, a gente precisa superar essas coisas. A gente precisa de espaços, de incentivos, de atitudes e ações para a gente poder desconstruir tudo isso, né? E construir algo um pouco diferente. Então, essas redes de apoio, redes de proteção, as mulheres vítimas de violência são importantes, os movimentos feministas, tudo isso é muito importante para que a gente possa aí superar esse modelo que já está bastante ultrapassado, né? Bom, é isso, falei pra caramba, eu sei. Deixei muita coisa ainda para lá ainda, mas o tema é complexo, a gente pode voltar em outro momento, né? Agora a gente queria abrir para as perguntas, comentários, coisas assim. A equipe técnica está aqui. Filipe, quer comentar alguma coisa? Eu acho que interessante, Celeste, dentro de alguns dados que você e o Adil estavam trazendo, existe um levantamento hoje da Organização Pan-Americana para a Saúde e Educação de que 1 a cada 5 homens não chegarão aos 50 anos de idade, né, em decorrência dessas questões da masculinidade, né. A grande maioria deles não chegarão por uma questão da violência mesmo, da violência interpessoal, mas um número significativo pelos processos de autodestrutivos, né, como a gente chama, aí, o suicídio e outras questões, e pela negligência, que eu acho que um ponto interessante de se colocar quando a gente fala uma consequência importante da masculinidade é que o homem ele deixa de exercer o autocuidado, né? Então, o acesso à saúde, por exemplo, é algo que esse homem não vai vivenciar ao longo da vida dele. E aí a gente acabou de sair do mês de novembro, né, que é um mês que se mobiliza em torno do Novembro Azul, principalmente em decorrência do câncer de próstata, mas que é um mês onde a gente discute a saúde do homem como um todo, né? E a gente sabe que esse padrão de masculinidade, essa educação desigual, baseada em repressão e violência, ela vai gerar essa consequência direta na saúde do homem,
né? E mais uma vez é o tipo de consequência que também afeta a mulher, né? Então vamos pensar em mulheres casadas que têm seus companheiros em algum momento discapacitados aí por questões de saúde e acaba sobrando, né, uma sobrecarga maior a elas, né? Tem uma amiga que fala que ela quer que o marido dela aprenda a se cuidar, porque já não basta o papel que ela tenta dividir com ele o papel de criação dos filhos, né, para ser algo minimamente igual, mas o papel de cuidado de si mesmo por negligência é algo que ela não vai conseguir dividir com mais ninguém, né? Então, mais um reflexo, mais um ponto que eu acho importante. E terminando, acho que contextualizando dentro de tudo que você fala, eu falei lá no começo que a minha área de trabalho é a questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? E eu acho importante a gente procurar também saber do que se trata, o que é esse tema, né? Que a gente está falando de algo que surgiu aí na década de 90, enquanto termo, mesmo em fruto da mobilização da luta das mulheres, né? Que reivindicaram uma série de questões, primeiro em relação ao direito à reprodução e no segundo momento, né? Abrangendo aí toda a questão da vivência sexual. E um dos direitos sexuais reprodutivos é justamente, primeiro, o direito de viver a sexualidade sem, independente de penetração, né? E a gente tem culturalmente isso de que, você casou, então você tem que, se você casou, você tem a obrigação de deitar, né? E de ter aí uma relação sexual com o seu companheiro, com o seu marido. E o direito de poder escolher o parceiro ou a parceira sem sofrer violência ou coerção por isso, né? Acho que isso é um tema extremamente importante, que inclusive fica aí para um outro momento ser debatido, aí de trazer qual é a importância das mulheres conhecerem os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, porque eles vão, de alguma forma, englobar toda essa nossa discussão e vão ajudar a gente a pensar algumas saídas para isso. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que chegou da Elza, nossa querida Elza. Geralmente, quando uma mulher é estuprada, ela tem medo de denunciar. Por quê? Quer responder? Eu posso a gente compartilhar. Eu acho que tem... acho que é uma pergunta muito boa, porque ela vem diretamente, ela se relaciona diretamente com a questão da fragilidade social que nós temos de políticas públicas, né? Acho que nós temos uma fragilidade que vem sendo acentuada com o tempo da deficiência e da falta de suporte e de acesso da população a políticas públicas e de processos formativos para os profissionais que atuam e de processos formativos numa amplitude social, como nós estamos fazendo hoje. Então, assim, pensar que nós estamos refletindo sobre uma temática e que essa temática, de certa forma, ela sai daqui, né? Quando ela entra na casa de vocês, de cada um de vocês, ela vai, de alguma forma, dialogar e vai causar alguma reflexão, né? Com todos que estão compartilhando. E isso é muito interessante. Essa questão da mulher, acho que a Celeste tratou muito bem nesse aspecto, porque ela deixa de ser vítima, né? Quando ela vai fazer uma denúncia de estupro, o primeiro movimento, ela deixa de ser vítima e passa a ser culpada, né? Então, assim, com que roupa você estava, onde você estava, que horas que eram, né? Então, ela, de alguma forma, passa a ser culpada. E essa culpa, ela ultrapassa, né? Acho que são questões tão estruturadas, internalizadas nessa questão do ser homem e do ser mulher, que, num primeiro momento, ela acaba assumindo essa culpa, né? Então, assim, ela precisa refletir e precisa passar esse processo para, de fato, ela falar, eu sou a vítima dessa história, né? E como que isso se organiza, né? E uma questão que é importante hoje nesse aspecto, são os serviços especializados, né? Então, ter serviços especializados que atendam a essa mulher, né? Ter delegacias especializadas, ter serviços de apoio especializados que possam contribuir com esse momento que essa mulher está vivendo, né? Para que ela, de fato, não se veja como culpada, mas como violentada do seu direito básico, que é o do seu corpo, né? O seu primeiro direito, que é o seu cuidado com o seu corpo, né? E para que ela não se sinta julgada e culpada. Só
complementando, de essa ideia de que quando a mulher ela vai fazer uma denúncia, muitas vezes não tem esse acolhimento, ela é questionada, a sua moral é questionada, né? E fora todo o constrangimento, né? Se assumir enquanto vítima de um estupro é como se fosse uma estigma também. Essa mulher fica marcada para o resto da vida, né? E ela acaba muitas vezes sendo reviolentada, como foi o caso da Mariana Ferrer, que ela foi julgada nas mídias sociais, dizendo que foi uma oportunista, que ela estava querendo aproveitar o espaço para poder se lançar enquanto influencer. E ela foi humilhada pela defesa do André, quando ele vai dizer aquelas coisas de, mas você provocou, né? Você, na verdade, você não estava dopada, então, e uma série de coisas que foram colocando ela numa outra situação de violência. Então, isso tudo faz com que as mulheres tenham medo, fora a questão de, às vezes, denunciar e sofrer riscos físicos mesmo, né? De ser espancada, porque, assim, muitos dos casos acontecem por pessoas que nós conhecemos, né? Quase metade dos casos aí vão se dar com namorados, maridos, pais, irmãos, tios, parentes, pessoas próximas. Então, o medo de denunciar e de sofrer ali já algum tipo de ameaça física, né? Ou mesmo teve um caso de uma menina que ela foi estuprada pelo avô, e aí ela foi, depois de muito tempo, ela conseguiu relatar isso para a avó dela, e a avó dela falou assim, mas também você sai de toalha do banheiro, né? Então a avó parou de falar com ela, ficou brava, ela teve que sair de casa, e é isso, assim, a gente passa a mão na cabeça do homem, fala, não, tá tudo bem, inocenta o homem, e passa a culpabilizar a vítima. Então, isso de culpabilizar a vítima, de jogar a culpa para a mulher, é algo que para mim, na minha opinião, é o principal motivo das pessoas não denunciarem. Eu queria contribuir também. Trabalho diretamente dentro de duas organizações que são vamos dizer assim, são porta de entrada para mulheres em situação de violência, né? Em uma a gente faz o acolhimento mesmo da violência em si, a notificação, e no outro a gente trabalha com assessoria jurídica, principalmente promovendo aí o divórcio, né, para que essas mulheres possam, entre aspas, se libertar desses relacionamentos abusivos, né? E aí, então, eu só queria complementar, que eu acho que vocês dois trazem esferas extremamente importantes, que é do ponto de vista institucional, né, de quanto o programa, a política pública, ela ainda precisa se qualificar, os profissionais precisam se qualificar para esse atendimento. Tem toda essa questão do estigma social, de fato, que a Celeste traz. Acho que a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade de estrutura econômica, né? Então, para essa mulher fazer essa denúncia significa, muitas vezes, por uma questão cultural, né? Que a gente acabou de discutir do gênero, de como a estrutura econômica dessa família se molda e se mantém, a questão econômica, né? Ou melhor, a não liberdade econômica das mulheres ainda dentro de relacionamentos abusivos, isso se torna algo extremamente complicado, mas é algo real, né? Uma mulher, ela tem que escolher entre a integridade física dela e a sobrevivência dos filhos, a sobrevivência dela de comida e tal. Isso eu acho que é uma das violações de direitos mais complexas e que a gente precisa ter um olhar para poder atacá-las, né? Não é algo que vem só, né? Muitas falas a gente vê que fala assim, mas a mulher precisa se empoderar, mas a mulher ela precisa criar vergonha na cara, né? A gente escuta muito isso, né? Disso, e a gente precisa entender que há uma complexidade e há diferentes motivos, as histórias não são iguais, por mais semelhantes que elas possam ser, e o processo de resiliência, de tomada de decisão de cada uma das mulheres frente à situação de violência, ela vai ser diferente, tá? E por último, a gente também precisa entender, quando a gente fala da violência sexual, da cultura do estupro, a violência dentro do ambiente familiar, né? A perpetrada ali pelo próprio companheiro, pelo irmão, pelo pai, pelo padrasto, enfim, ela tem tem uma série de características próprias que a gente precisa lidar, aprender a lidar,
Então tem o estigma, tem a dependência econômica, tem a questão de que essa menina muitas vezes é acusada de destruir a própria família, né? Acho que há umas semanas atrás saiu uma revista de um caso, saiu uma reportagem numa revista de um caso no Pernambuco, né? Onde a mulher ela finalmente tinha sido absolvida num caso de legítima defesa, onde ela matou o próprio pai, mas ela vinha, né? Ela era abusada sexualmente desde os 12 anos de idade, com a cumplicidade da própria mãe, né? E algo assim que durou muitos anos. E então a gente vê que o contexto familiar, o contexto cultural, ainda de alguma forma permite ao homem sim o direito de abuso e de ter a posse daquele corpo da mulher. Isso dentro dos casos de violência, né, intrafamiliar aí no ambiente doméstico. E quando a gente fala da violência, né, da cultura do estupro para fora dos muros de casa, né, a gente ainda tem uma série de questões que precisa entender. Então, uma delas é a mulher não percebe, às vezes, qual é o limite de uma violência, né? Eu lembro de uma vez estar dentro de um congresso e o debate era esse, né? Quando você usa a palavra abuso, por exemplo, abusar significa que você usou além daquilo que você podia. E quem estabelece esse limite, né? E a gente precisa discutir isso, porque se culturalmente as mulheres ainda são educadas a não serem as donas do próprio corpo, em que momento essa mulher ela está pronta para entender que um limite foi ultrapassado, né? E não precisa ter havido a violência de fato, né? A violência sexual, o toque, né? Essas mulheres precisam ser educadas numa perspectiva de que a violação do corpo delas começa muito antes do toque, começa muito antes do estupro ter se consumado, né? E por último, mesmo falar sobre esses casos que você trouxe, o Celeste, a gente precisa mudar a mentalidade, né? Que se as pessoas vêm com esse discurso para a gente de que mas ela estava bêbada, bom, se ela estava bêbada não é motivo para excluir o estupro, é motivo para dizer que você cometeu um estupro de uma pessoa vulnerável, né? Que do ponto de vista criminal é mais grave ainda e a penalização desse agressor ela ainda é maior. Eu acho que é isso, tem que ter uma mudança muito grande aí de comportamento. E aí nosso tempo está estourando, mas tem um comentário aqui que eu acho que é bem importante a gente responder, que é da Neuza Rosa, minha querida Neuza, saudades de você, que ela coloca que muitas mulheres são machistas, né? Que cabe à mulher mudar isso e começar a educar os filhos de forma diferente. Então, aí, o que é importante a gente ter é que, assim, a mulher, ela não lucra com o machismo. A mulher, ela reproduz o machismo, mas ela não lucra. Então, assim, a mulher, ela tem um papel ativo na educação dos filhos, muitas também são professoras, cumprem outros papéis aí que acabam sendo importantes na formação, na construção e na desconstrução dessas coisas que a gente está falando, né? Mas a gente não pode falar que uma mulher é machista porque ela não lucra com o machismo. O machismo, ele dá um privilégio ao homem, e a mulher não tem esse privilégio. Mas ela se coloca assim, da mesma forma que a mídia vai reproduzindo e vai perpetuando, a mulher também pode sim ter um papel de perpetuar essas relações, essa educação machista, né? Cabe sim às mulheres mudarem isso, mas cabem a todo mundo mudar isso. Não é só... E mais uma responsabilidade que a gente tem que jogar nas costas das mulheres, né? Porque, assim, a gente já carrega o peso de muitas coisas, né? Não vamos entender que isso é uma responsabilidade só nossa, isso é uma responsabilidade enquanto sociedade. Para a gente desconstruir isso, a gente tem que... e não é fácil, assim, tem que ter uma mudança de postura nessas masculinidades, o homem tem que também mudar algumas coisas, porque senão não basta só a gente educar as cabras. E os bodes? Os bodes vão continuar usando da sua força e do seu poder para continuar exercendo esse machismo sobre nós. Então, a gente tem que mudar a sociedade como um todo, né? E não é, volto a dizer, não é algo simples, assim, porque a gente tem uma série de estruturas na sociedade. A igreja é uma delas, a escola é outra, a família é uma, né?
enfim, tem a mídia, então tem uma série de estruturas que vão sustentar o machismo e o patriarcado desta forma. E existem relações de poder aí, a gente está lá embaixo, então só a gente, mulher, não consegue reverter isso. Por isso que é importante a gente conversar sobre essas masculinidades e os homens se colocarem nesse debate também e combater tudo o que é isso dessas violências, desse machismo e por aí vai. O Filipe, tem duas questões. Eu sei que você vai fazer um comentário, só queria já juntar. Tem duas sobre questões elas mesmo. São sobre elas mesmo que eu ia falar. Então, a da Elga também, que ela coloca Sim, a questão da escola, da você vai abordar? Então, tá bom. Só juntando, eu vou começar pela da Maria, na verdade, bem brevemente, da Maria Neuza, que ela pergunta, né, até que ponto podemos declarar o começo de um assédio, né? Entendendo assim, como é que a gente percebe isso? É muito complicado a gente estabelecer, por exemplo, um critério para dizer se algo já é violento ou não é violento, tá bom? Do ponto de vista pessoal, Maria, todas as vezes que a gente se sentir, né, incomodado, que a gente perceber que, de alguma forma, a nossa integridade corporal, a nossa sensação de respeito, ela estiver sendo, de alguma forma, tocada, né, seja de forma física, seja de forma verbal, seja de forma psicológica, a gente precisa estar em estado de atenção, tá? Isso também serve para se eu estou falando da minha filha, da minha companheira, de alguém. No geral, é muito difícil a gente perceber as situações de violência, porque a gente está tão dentro dela, e isso faz parte, né, do ciclo da violência em si, que a gente demora muito tempo para poder perceber isso. É uma situação de assédio, uma situação de violência, uma situação de abuso, né? Por isso é importante a gente conseguir estabelecer diálogos com pessoas de confiança, com outras mulheres, com um profissional de saúde, com um profissional da ciência social, né? Às vezes com uma professora, com um técnico da organização onde eu trabalho e tal. A gente precisa buscar meios de comunicação, porque se há uma dúvida na nossa cabeça, se a gente percebe que há uma situação que pode ser uma violência, é interessante que a gente busque essa ajuda, tá bom? Do ponto de vista legal, né, entendendo que essa resposta ela tem duas questões. Ela tem essa situação do assédio que eu posso perceber dentro das minhas relações interpessoais, e para uma questão legal mesmo, de denúncia mesmo, isso vai exigir, por exemplo, porque quando a gente fala de assédio, né, a gente pode pensar no assédio moral, no assédio sexual, no assédio no ambiente de trabalho, vai ter uma série de questões, mas todas elas têm um ambiente em comum. Alguém essa relação de poder que a Celeste fala, né, essa dominação, esse domínio que eu tenho sobre o outro, quando essa relação ela se torna excessiva, quando eu abuso desse poder, quando eu uso esse poder para obter alguma vantagem, eu estou vivenciando sim uma situação de abuso, seja ela no ambiente de trabalho, né, dentro de um relacionamento, seja ela né, dentro do projeto que eu participo e tudo mais. Então é importante a gente estar atento e a gente sempre ouvir outras mulheres, e principalmente se a gente perceber que algo está acima está além daquilo que a gente compreende, está além daquilo que a gente aguenta, a gente tem sim que procurar essa ajuda, tá? A pergunta da escola, eu entendo como, não sei se eu entendo bem, né, mas quando você fala de como abordar essas questões dentro da escola. Tem uma outra pergunta ainda, né? Vocês acham que esses assuntos deveriam ser abordados em sala de aula? Sim. Quando a gente faz a defesa, por exemplo, de que a educação em sexualidade, educação integral em sexualidade, ela tem que ser integral e atingir desde os anos iniciais dentro da escola, porque é isso, a gente não quer ensinar para uma criança e para um adolescente como se faz sexo, mas a gente quer ensinar para essa criança e para esse adolescente, né, como o autocuidado, como a gente lida com as questões do corpo, que passar pela puberdade, passar por uma questão da maturação sexual é algo que todos nós vamos passar e que a gente precisa saber reconhecer, por exemplo, quando a gente está numa situação de abuso, porque antes, e a gente tem dados alarmantes, antes de uma criança, de um adolescente, vivenciar as primeiras questões da sexualidade, né, ali do primeiro namoradinha, do beijo e tal, essa criança provavelmente ela já foi, na maioria dos casos,
ela já foi vítima de alguma forma de violação. Então, alguém já tocou aquele corpo de forma indiscriminada. Essa criança já pode ter passado por uma situação de abuso intrafamiliar ou dentro do ambiente escolar. Então, sim, com certeza, a gente sempre vai defender que esses assuntos, gênero, sexualidade, educação sexual, prevenção, direitos sexuais reprodutivos, sejam trabalhados dentro do ambiente escolar e dentro de todas as outras políticas públicas de forma integral. Claro que guardado as devidas proporções. Então, para uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, a gente não vai falar sobre o uso da camisinha para essa criança, mas a gente vai falar sobre as diferenças do corpo, sobre a aceitação do coleguinha, né? A gente sabe que com essa idade as crianças já começam a reproduzir algumas falas e alguns comportamentos dos pais, né? Então é extremamente importante sim a gente estar atento a isso. E finalizando, né? Mas falar isso dentro da escola ou falar isso na reunião de pais, dizem que isso não pode ser tratado dentro da escola. Pode sim, a gente tem documentos, a gente tem o Marco Legal da Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde, que garante que a partir dos 10 anos, esses temas possam ser tratados sim, já com crianças e adolescentes. A gente tem a portaria interministerial que foi assinada por países de toda a América Latina no ano de 2009, que eles se comprometeram a fazer um esforço para que a saúde e a educação trabalhem essa temática dentro da escola, tá bom? Fora uma série de outros documentos que a gente já tem para garantir. Então, assim, não se sintam amedrontadas de levar esse assunto para dentro da sala de aula, para a escola, não, porque a gente está legalmente resguardado e protegido para poder trabalhar isso. Quer comentar alguma coisa? Mais algum comentário? Não? Então, esse é um tema que eu vi um comentário aqui falando que é um tema que a gente tem que tratar em sala de aula. Eu acho que sim, sempre. Isso que o Felipe falou de levar para dentro das escolas é amparado e é fundamental, né? A gente precisa discutir isso. Ideologia de gênero não existe, isso foi um termo cunhado aí de uma maneira política, né? Para dizer e desqualificar toda essa discussão que a gente vem fazendo, que ela é importante. Então, esse termo ideologia de gênero, né? Toda aquela história que a gente viu bem durante as eleições aí para presidente, isso foi um termo criado, na verdade, para desqualificar, exatamente, né? Toda essa discussão que é extremamente importante, que tem que estar na escola, que tem que estar na nossa sala de aula, e que a gente tenta, né? Enquanto professores aí do Mulheres em Movimento, a gente sempre está atento a essas questões e a gente sempre tenta levar. E é isso. Então, acho que nosso tempo já estourou bastante. Adilson, quer fazer alguma fala, alguma consideração? Olha, eu queria mais uma vez agradecer ao Filipe, né, ter participado aí com a gente nesse período. Dizer para vocês que essa aí, como foi dito também pela Celeste, pelo próprio Filipe, essa é uma discussão que não se encerra aqui, né? Na verdade, eu acho que é um pontapé inicial, né, de refletirmos sobre isso, e certamente outras questões, outras dúvidas aparecerão para todos nós, né? Eu acho que quando falamos dessas relações tóxicas, nós não falamos que o outro estabelece, a gente também estabelece por vezes, porque nós somos todos formados e criados numa sociedade, numa lógica que está posta. Então, assim, ultrapassar essa lógica é um repensar diário, né? E daí a gente está se propondo a estar juntos, né? E estar juntos e repensarmos e pensarmos juntos, né? Então, acho que certamente teremos outros momentos para discussão, para esse aprofundamento, e contar com o Felipe aí nesses outros momentos. Eu acho que vai ser bastante, o Felipe vai ser bastante interessante e importante, né? No mais, só agradecer essa participação. Felipe, em uma outra oportunidade, a gente gostaria que você viesse presencialmente aqui, né? Para poder conhecer um pouco dessas nossas alunas, dos professores, e continuar esse debate, que é o que o Adilson falou, ele é extremamente importante. Aí eu acho que a gente teria muito mais coisas para falar, muito mesmo, sim, porque a gente vai passando por uma série de conceitos, por uma série de coisas que estão muito camufladas ainda, né? Então a gente precisa falar sobre essas coisas. A gente
tem poucos espaços para falar disso. Então, quando a gente vai falar, a gente acaba tendo que cortar muito. Eu gostaria de ouvir mais o Filipe, mas não vai ser possível, né? Então, a gente quer te encontrar uma próxima vez, já fica o convite para a gente aprofundar esse tema, desdobrar esse tema em várias outras coisas, né? E é isso, para a gente poder desconstruir essas coisas que estão nos adoecendo, né? Não só os homens, mas nós mulheres também. Nós mulheres estamos cada vez mais desidentificadas, nós não sabemos nem o que é ser mais mulher direito, né? Porque tudo que é ligado ao feminino é extremamente desvalorizado. Então, a gente, quando quer ter um modelo de sucesso na vida, a gente segue o modelo masculino, que também é isso, é um modelo completamente adoecido, né? Competitivo, agressivo, violento. Então, não, eu acho que nós, enquanto mulheres, também temos que buscar o que é ser mulher nesse mundo, né? Quais são as nossas qualidades? Porque nós temos muitas. E eu acho que também os homens aí têm um papel muito importante de desconstruir, de buscar o que são essas outras masculinidades, né? Não ficar só preso a esse modelo hegemônico e muitas vezes inalcançável do homem branco e heterossexual. Bom, então agradeço, Filipe, muito, muito, muito obrigada. Agradeço meu querido Adilson, agradeço todas e todos vocês que nos acompanharam nessa tarde de hoje. A gente espera poder ter contribuído um pouco aí com essa reflexão. Agradecemos aí todos os outros professores que estão aí no apoio, a nossa equipe técnica que está aqui nos apoiando e garantindo que essa live aconteça. Então, esse é um trabalho de muitas mãos, né? E de muitos talentos também, né? Que a gente se descobriu em várias outras atividades aqui, que não só professor. Filipe, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, dar um tchau para vocês. Eu sei que continua as outras atividades. E terminar só colocando uma frase, a gente entrou aí no ano de comemoração ao centenário do Paulo Freire, né? Nosso grande educador, que ele disse que a gente tem que diminuir a distância entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz, né? Para que a nossa fala se torne a nossa prática. E eu acho que em relação às questões de gênero é isso, né? A gente precisa falar sobre isso, mas principalmente transformar as ações do dia a dia. Bom, gente, obrigado, foi um prazer e em breve espero reencontrar vocês, seja à distância, seja pessoalmente de preferência, tá bom? Grande abraço a todos. Obrigada. Beijinho, tchau para vocês. E amanhã... Calma, não vou embora. Eu tenho um recado importante. Amanhã a gente volta de novo com mais uma live, mais um Mostra Call, mais uma roda de conversa aqui com a professora Hélida e com a Naldeci. Vocês cortaram? Não cortaram? Me cortaram ou não cortaram? Eu estou na dúvida agora. Fala ou não fala? Então eu falo. Então amanhã, às 14h, aqui novamente com vocês, a gente vai ter a professora Hélida e a Naldeci refletindo aí sobre saúde mental na pandemia. Certo? Beijo no coração de vocês, fiquem bem, reflitam bastante sobre esse assunto e a gente volta a falar dele numa outra oportunidade. Beijos. Até, gente. Tchau. Oi. Tem que ter... Calma, a gente tem que se comportar, viu? Nós somos pessoas comportadas aqui, ó.